Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito sobre espiritualidade. Este curso vamos falar então sobre o mundo espiritual agora, praticamente dito. Vamos começar a falar do mundo espiritual e vamos falar da divisão, classes, grupos de espírito. Uma coisa importante antes de entrarmos na divisão propriamente é saber como é feita essa divisão, ou seja, como é que um grupo de espíritos é separado de outros grupos de espíritos, como é que é essa classificação e essa divisão, não é? Não há como no mundo material, por exemplo, você pensar que os espíritos estão num condomínio fechado, os espíritos, ou tipo uma prisão por espíritos maus, ou seja, há muros altos a dividir, depois é que vem outro grupo noutra dimensão, noutro lugar, e depois há outro muro dividindo. Não existe essa divisão como existe nós aqui, que estamos, de alguma maneira, nós nos separamos de pessoas, né, através de muros. Nós convivemos e não convivemos com pessoas, uma, através da nossa escolha, mas segundo, com a nossa afinidade. Por isso é aquilo que é muito importante que eu disse na outra aula sobre energia. Energia é aquilo que classifica tudo no nosso universo, no mundo espiritual também, só que de uma maneira mais intensa no mundo espiritual. E energia tem a ver com vibração. Você é uma pessoa que tem qualidades, tem defeitos, umas mais, outras menos, e você vibra nessas qualidades, vibra nesses defeitos, vibra na sua personalidade, vibra na sua maneira de pensar, nos seus pensamentos atuais, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Tudo vibra e faz você vibrar numa frequência. No mundo espiritual é a frequência, é a energia, é essa vibração que faz você se agrupar e se separar de outros níveis espirituais, ok? Então você tem uma certa elevação moral, você vibra numa frequência, você está aqui, você está convivendo com espíritos que estão dentro, mais ou menos, dessa frequência. Outros espíritos mais evoluídos, moralmente, estão noutra frequência. Isso separa você. Você não tem afinidade, não tem atração com esses espíritos, ok? E você que está aqui embaixo, você tem que se elevar moralmente para alcançar outros patamares de evolução espiritual para poder ter contato, ter afinidade, se sentir, vamos dizer, em casa, noutro tipo de escala, outro tipo de grupo espiritual. Então é a energia, a emanação que faz a divisão. Outra coisa importante, na espiritualidade não há máscaras, não há como você disfarçar a sua energia. Sua energia, sua maneira de ser, ela é visível no mundo espiritual, ok? Ela determina o seu estado, o seu grupo, a sua elevação, maior ou menor, visível a todos os espíritos. Se conhecem, se reconhecem, energeticamente, individualmente também, claro, a gente também estudou que temos a nossa individualidade, mas estamos dentro de uma frequência vibratória, e essa frequência vibratória é que transmite a nossa evolução. Segundo parâmetro, a evolução, a divisão em grupos dentro do mundo espiritual feita pelos espíritos, ela é principalmente a elevação moral, ok? Mas existem muitas divisões, ela é simplificada, depois a gente vai ver todas as divisões, vamos ver um diagrama, mas a principal é a elevação moral, é que faz o principal escala de divisão. Mas não é só, também a cultura, também o aprendizado dentro do mundo espiritual vai, obviamente, ajudar você a evoluir em todos os sentidos. Então, o sentido da evolução como inteligência, conhecimento, dedicação, é importante acompanhado da moral. Essas características de dedicação, conhecimento, faz muita parte da evolução pessoal, individual. A moral faz os grupos, faz as escalas, ok? Vou dar um exemplo para você. Você, por exemplo, pode ter dentro de um grupo moralmente baixo, ou seja, nesse grupo ter um espírito que tem muito conhecimento, uma pessoa, um espírito bastante inteligente, mas que vive ainda no mundo da vaidade, por exemplo, ok? Então de alguma maneira, esse espírito vai trazer uma mensagem.
num centro espírita qualquer, ok? Espiritualista, aliás. O que é que essa pessoa vai trazer para você? Vai trazer mensagens muito inteligentes, vai trazer mensagens evoluídas, mas no momento que você faz uma questão, por mais inteligente que ele seja, você pode propusar uma questão que ele não saiba. Como ele tem o defeito de ter também a vaidade ainda dentro dele, e a vaidade pode estar bastante enraizada nele, o que vai dizer? Vai tentar dar uma resposta, vai tentar dizer que sabe, vai dar uma resposta que pode ser enganosa. Outro grupo moralmente mais evoluído, um espírito que esteja longe da vaidade, mas não tenha tanto conhecimento, está ainda em aprendizado, está junto com outros espíritos, também com a mesma moral, evoluído, outros com grande conhecimento, outros com menos, e esse espírito está no momento ainda de adquirir conhecimentos, porque está moralmente evoluído, está nesse grupo, mas não tem tanto conhecimento. E você coloca uma questão a esse espírito que ele não sabe, ele simplesmente quer que vai dizer? Não sei. Qual a resposta mais interessante? A resposta do outro espírito enganou você, pode levar você a ter uma atitude errônea. O outro espírito não resolveu a sua questão, mas não leva nada errôneo, porque ele diz simplesmente que não sei. Ou seja, você tem a possibilidade de outra altura estar com o espírito evoluído moralmente, evoluído em conhecimentos. Se você tiver o mérito, a possibilidade de estar com um espírito dessa categoria, ok? Mas nunca vai prejudicar você, porque ele moralmente é incapaz de prejudicar. Não sei se vocês viram, então, a diferença que faz isso entre grupos, o individual do espírito, ok? Então, nós temos aqui este diagrama para ajudar vocês a compreender. Então, temos aqui a primeira divisão chamada ordem. Primeira ordem, lá em cima, os espíritos que já alcançaram a perfeição. Embaixo, no meio, a segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Embaixo, a base da pirâmide, do triângulo, desculpa. Terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. Apresentam ideias pouco elevadas. Bom, a maior parte de nós está nesta terceira classe. Não se assuste, ela tem aqui 5 divisões. Então, nós vamos depois passar nessas divisões chamadas classes que existem dentro de cada um dessas ordens, cada um desses 3 grupos de espíritos, ok? Então, está em cima de tudo a primeira ordem, primeira classe, os espíritos puros que alcançaram a perfeição. São espíritos que já não estão na samsara da reencarnação, ou seja, são espíritos que não têm nenhuma necessidade nem de reencarnar, não estão na classe de espíritos da reencarnação. Um exemplo aqui nesse tipo de espírito, obviamente, para mim, é Jesus, ok? Está lá em cima, no topo desta pirâmide, como um espírito puro, ok? Mas do espírito de Jesus vamos falar depois em outro tipo de aula. Também não é um espírito, nunca foi um espírito reencarnatório, ok? Foi um espírito encarnado, não reencarnado, ok? Não há nenhuma reencarnação de Cristo. É um espírito, por isso que ele é chamado Filho de Deus, é um espírito criado, né? Vem dos primórdios aqui do universo, mas que para nós falarmos tem uma aula especial depois, ok? Na segunda ordem, temos estas 5 classes. A classe superiores, espíritos de sabedoria, sábios e benevolentes. São espíritos aqui que podem ou não estar reencarnando, não é? O reencarnar é para aprender ou para trazer aqui, vir como missão para nos ajudar a evoluir. Na terceira ordem, com as classes batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros, enfim, são espíritos que ainda estão dentro da necessidade da reencarnação para evoluírem, para aprenderem mais, e obviamente dentro do ciclo espiritual também estão tentando, ou pelo menos estão tentando com eles o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento, mas estão ainda dentro da samsara, da reencarnação, obviamente.
Aqui embaixo de todo, outra vez, na terceira ordem, vem aqui a propensão do mal. Não significa necessariamente que todos os espíritos que estão ali são maldosos que vão fazer o mal, ok? Mas significa muita ligação à matéria, defeitos que nós vamos acumulando e muitas vezes, por exemplo, faz que nós não fazemos o bem podendo fazer. Por exemplo, por egoísmo, queremos estar bem e é a parte mais importante, não queremos perder tempo, gastar energias fazendo bem onde poderíamos fazê-lo, ou seja, o egoísmo está muito forte. Não fazer o bem é quase considerado, uma vez que se podia fazer, esse bem é como se fizesse o mal de não fazer o bem. Então, vamos começar aqui na 10ª classe, lá embaixo de todo, no terceiro grupo, que tem espíritos impuros. Eu vou ler diretamente a definição do Livro dos Espíritos, que é mais que explana bem as definições desses grupos, ok? Então, espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas suas provas porque passam. Nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre início de inferioridade moral, sendo também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes da sensualidade e crueldade. A felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida fazem o mal por prazer. As mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Bom, resumindo aqui esta qualificação desses espíritos, são espíritos maléficos. Ali tem uma facilidade em comunicarem e se envolverem, em tentarem manipular pessoas que têm fragilidades morais, estão em momentos frágeis. Por quê? Sintonia energética. Lembram? Tudo que tem uma sintonia energética é mais fácil para se acoplar, ok? Então, quando a gente está com um momento de raiva, um momento de descontrole, um momento que queremos, por algum motivo, fazer algum mal em alguma coisa ou alguém, estamos atraindo esse tipo de espírito que podem, de repente, aumentar, multiplicar esse nosso problema, essa nossa descontrole, nem que seja momentâneo. E há pessoas que vivem, são alimentadas por esse tipo de energia, e quanto mais alimentadas desse tipo de energia, mais convivem com esse tipo de espírito e torna-se uma bola de neve que cada vez a pessoa mantém-se nesse descontrole, nesse padrão baixo energético e que fica difícil de se transformar. Enquanto pessoas com uma moral mais elevada, é mais difícil se sintonizar. Como eu disse, a evolução moral e a evolução cultural ou inteligência do espírito nem sempre andam ao par. Dentro desses espíritos pode ter espíritos que moralmente são baixos, mas que tentam ter artimanhas, não é? São especialistas em artimanhas, ou seja, tentam ludibriar pessoas que estão no momento fragilizadas. Então são boas pessoas, mas ludibriar, falar alguma coisa que parece sensata, que tenha sensatez, parece passar-se por um bom espírito, mas é difícil para alguém que observe ele manter isso, porque
tem aquela tendência ao mal, tem aquela tendência a obrigar, tem aquela tendência a ser arrogante, a exigir. Então é facilmente, para quem tem uma certa evolução moral, que está sendo ludibriado por esse tipo de espíritos, ok? Esse tipo de espírito, um dos maiores prazeres que ele tem é que você não evolua, e você mantenha-se num baixo padrão, que você falhe a sua missão na sua reencarnação, que você não encontre a sua missão de vida, ou seja, você tenta por tudo fazer que você fracasse na sua missão, na sua reencarnação. Seguindo para a nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. Essa classe pertence aos espíritos vulgarmente tratados de duendes, tragos, gnomos, diabretes, acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tornam nomes supostos e mais por malícia do que por maldade. Então são espíritos, o mais conhecido daqui, penso eu, é como zombeteiros. Gostam de fazer pouco, rir-se das nossas besteiras. Não são tão maldosos como a 10ª classe, mas não nos ajudam em nada, fazem-nos induzir em erros. Eles querem se divertir, querem colocar-nos em situações embaraçosas para terem essa alegria, essa diversão. Nesse vídeo vamos ficar por aqui para não ser longo demais e depois vamos continuando, então, subindo de classe em classe. Se até o momento vocês têm alguma dúvida, vão pôr nas dúvidas. Em breve mesmo, nós vamos fazer outra live sobre o nosso curso para explanar. Só esses 2 pontos já tem muita coisa a explanar sobre energia, sobre incorporação, sobre muita coisa aqui que já dá para começar a falar só por causa da entrada aqui na qualidade, nas classes dos espíritos, ok? Então, gratidão por estarem mais uma vez me acompanhando nas aulas e até já na próxima aula.